Boa tarde, meus queridos, criançada linda e esperta da tia Fabiana. Que saudade de vocês, meus amores. Estamos iniciando hoje a nossa última semana de aula. Olha que bacana, é sempre um prazer estarmos aqui. E essa semana estamos finalizando esse trabalho tão diferente, esse ano tão atípico. Não quer dizer que temos que parar, não é mesmo? Vamos terminar e com louvor e honrar esse ano, que foi um ano difícil, mas também que aprendemos bastante com ele. Essa última semana será uma semana especial. Vamos terminar nossas atividades da apostila, mas também teremos uma surpresa lá na sexta-feira na nossa escola. Aguardem que eu já vou mandar mais detalhes. Beijos e vamos que vamos para a nossa aula de hoje. Meus amores, vamos para o nosso calendário do dia, então, fechando a nossa última semana de aulas remotas, aulas em casa, certo? Paramos no dia 12, que foi o dia sábado que teve aula. Depois do 12, o que vem? É o 13. Dessa vez a Fabiana vai fazer um de cada cor, certo? Então, o 13 é o 1 e o 3, certo? Que foi domingo, ó. Domingo, segunda. Então, hoje é segunda. Mas depois do 13, o que será que vem? É o 14, é o 1 e o 4, certo? Então já descobrimos o dia de hoje, ó. Domingo, segunda. Segunda-feira, dia 14 do mês de dezembro de 2020. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Dando prosseguimento à nossa aula de hoje, vamos pegar a nossa apostila e irmos até a página 96, o 9 e o 6. Vamos falar sobre uma coisa muito importante e presente em todas as famílias, as profissões. O que são profissões? Profissões é o trabalho, são trabalhos que as pessoas realizam para ganhar dinheiro, para poder manter as suas famílias, comprar comida e tudo que a gente necessita em casa. Então, profissões profissão, né? É o trabalho que as pessoas realizam. Diariamente, dependemos de diferentes profissionais para obtermos muitas coisas de que precisamos. Realmente, a gente precisa muito das pessoas e do trabalho que elas realizam para a gente conseguir ter uma vida boa, saudável e feliz. Entre os profissionais abaixo, de quais você ou seus familiares já precisaram? E aí vocês vão fazer um X. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó? É um motorista de ônibus. E aqui? Médico, ela tá cuidando do bebê. Aqui é clássico, hein? É o carteiro, está entregando as correspondências e encomendas que vêm pelo correio. Dentista, uma caixa de supermercado, olha lá, ó, supermercado ao fundo, e uma sorveteria. Então, isso é uma pessoa que entrega sorvetes, né? Que vende sorvetes, essa sobremesa deliciosa. Minha preferida, falar nisso, porque minha sobremesa preferida é o sorvete. Agora a gente vai fazer um X. Qual que vocês aí de casa e a família já precisaram? Vocês já precisaram de um motorista de ônibus? Eu e minha família sim, então vou fazer um X. Vocês já precisaram de um médico? Aqui em casa sim, eu estou fazendo a minha, cada um faz a sua, viu? Já precisamos de carteiro, porque a gente precisa que ele entregue as nossas encomendas, dentistas para cuidar do nosso dente, caixa de supermercado para nos atender e passar as nossas compras e receber o nosso dinheiro e, como eu disse, claro que já precisamos de uma sorveteira, porque a gente precisa de alguém para entregar o sorvete, já que é minha sobremesa deliciosa. Façam aí e enviem para a tia Fabiana para eu ver quais profissionais já passaram na vida de vocês. Na página 97 e 97, continuando falando sobre as profissões, a gente vai falar de profissões que são muito importantes. Essenciais, eu diria. O que é essencial? Que a gente não vive sem. Existem muitas profissões e todas elas são importantes. Porém, algumas, como a tia Fabiana acabou de dizer, são essenciais, não tem como a gente viver sem. O agricultor, por exemplo, trabalha no campo cultivando a terra. Uma parte do que consumimos em nosso dia a dia é produzido por esse profissional. Eu diria uma grande parte, não é mesmo? A nossa comida é produzida na terra, mas não tem jeito de produzir sozinha. Então, o que é o agricultor? É a pessoa, o homem ou a mulher, que trabalha no cultivo da terra e põe a semente e cuida para que a plantinha cresça, depois colha e chegue até nós.
Porque senão vamos comer o quê? Se o agricultor não trabalha, as pessoas não comem, certo? Então é uma profissão muito importante, porque a gente precisa de comida todos os dias, não é mesmo? Agora, tem duas imagens aqui, ó. Aqui tem o agricultor, ó, tá vendo? Está colocando a sementinha na terra. E aqui um regador que ele vai provavelmente jogar a água para fazer um bercinho bem fofinho para a plantinha poder crescer e dar os frutos. E aqui existe outro profissional que ele está fazendo o que? Quem sabe o que é isso aqui? É um forno, isso mesmo. Ele é um pizzaiolo, ele faz pizza, que delícia. Mas ele precisa do trigo para fazer a massa de pizza, né? Precisa da farinha de trigo. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma bolinha na atividade que o lavrador realiza antes de colher o grão de trigo. Então, antes de colher, o que ele tem que fazer? Ele tem que plantar, né? Jogar a semente na terra. Então, a gente vai fazer uma bolinha aqui. E depois, na próxima, vocês vão fazer um X na atividade que o lavrador pode realizar depois de colher o grão de trigo. Ou seja, aí o trigo já virou farinha, pode fazer a massa de pizza, que é, meu Deus, uma comida que a tia Fabiana também adora, delicioso, né? Então, ficou o X aqui, porque aqui o trigo já está no alimento e aqui está sendo plantado. Para terminarmos essa página, vocês vão citar outros 2 produtos que a gente consome e que são cultivados pelos agricultores, ou seja, outras 2 coisas que a gente come que o agricultor precisa plantar, cuidar e colher direitinho para chegar até a nossa mesa. Continuando nossa aula dessa segunda-feira, vamos até a página 9898, falando da importância do agricultor cada vez mais. Como a tia Fabiana já falou, são atividades essenciais e uma delas é a agricultura, né? Porque afinal de contas, a comida sai dali. O trabalho do agricultor é muito importante. Imagine se o agricultor deixasse de produzir, por exemplo, trigo. O que você acha que aconteceria? Será que a gente precisa muito do trigo que o agricultor planta? Pode ser que sim, pode ser que não. Para comprovar essa essencialidade, ou seja, que precisamos muito mesmo, tem uma história em quadrinhos bem legal aí, ó. Veja a história em quadrinhos a seguir, começando por aqui. Por exemplo, se o agricultor não planta o trigo, olha lá, o agricultor não plantou o trigo. Meu Deus, ficou pensando. Ele foi lá comprar o trigo e não tinha. Não tem como fazer farinha. E aí quem faz a farinha, hein? Ficou muito preocupado e saiu correndo. E aí ele foi falar pro vendedor, falou, ó, não tem trigo. Aí ele falou, gente, ficou uma interrogação na cabeça dele. Se não tem trigo, você não fez a farinha? Como que eu vou vender a farinha lá pro padeiro fazer o pão? Mas vou ter que falar para ele. E foi falar para ele, sem farinha, o padeiro não faz o pão. E aí ele falou, ó, não tem trigo. Quem compra o trigo e faz a farinha não tem, porque não tem trigo, então não tem jeito de fazer farinha. Então eu não tenho nada para vender para você. Aí ele falou, gente, quando a Magali foi comprar o pão, o padeiro falou, ó, não tenho pão. Por quê? O agricultor não plantou o trigo. O processador de farinha, quem faz a farinha e transforma o trigo em farinha, não tinha trigo, então não teve como fazer farinha. O vendedor de farinha que traz até mim para eu possa fazer o pão, não tem a farinha, porque não tenho trigo, ou seja, não tem jeito de fazer o pão, porque eu não tenho farinha, porque não tenho trigo. A Magali ficou desolada, gente. Mas sem pão, não tem café da manhã, não tem comida. Isso é muito sério, não ter comida, não é mesmo? É uma história em quadrinhos bem bacana, mas que serve para a gente saber a importância do agricultor, que talvez a gente nem se lembre quando a gente está comendo, não é mesmo? Mas realmente são muito importantes. Agora vamos para as atividades dessa página. Vocês vão contornar o agricultor que aparece nessa história em quadrinhos. Cadê ele, será? Acha quem que é o agricultor e faz um círculo, contorna ele para mim. Além do agricultor, quais outros profissionais aparecem nessa história em quadrinhos? Então, ó, tem qual outro profissional? O agricultor e tem o cara que faz a farinha, né, que processa o alimento, certo? Que ele trabalha na indústria, então ele é operário lá da indústria que processa o trigo e faz virar farinha. Qual que é o outro?
o empresário ou o vendedor que vende a farinha para o padeiro. Então tem mais uma profissão, o padeiro que faz o pão. Então, além do agricultor, tem o padeiro, o empresário, né, o vendedor, e quem processa a farinha, quem faz a farinha, o operário lá da indústria. Cite outros alimentos que são feitos com o trigo e que você consome em seu dia a dia. Então pense aí mais 2 alimentos e escreva aqui para tia Fabiana, certo? 2 alimentos, pergunta aí pro pessoal de casa para ajudar vocês a escrever como sempre eles fazem. E coloque 2 alimentos que são feitos com farinha de trigo, mas que não é o pão nem a massa de pizza. Pense em outro profissional e converse com os colegas sobre a importância do trabalho dele. Imagine o que aconteceria se não tivesse o trabalho desse profissional. Então, são muitas profissões importantes. Estamos aqui falando do agricultor, mas será que a gente precisa só de comer? Pense aí em um outro profissional que vocês acham importante e coloque o nome dele aqui para a tia Fabiana. E finalizando nossa aula de hoje, vamos até a página 9999, continuar falando sobre as profissões, só que agora as profissões da nossa família, que também são profissões muito importantes, porque afinal de contas, são essas profissões que fazem a gente ter dinheiro para poder comprar as coisas essenciais e também as outras coisas que a gente precisa para viver, certo? Na sua família, existem pessoas com diferentes profissões. Tenho certeza que não é todo mundo que faz a mesma coisa, não é mesmo? Como que acontece? Se não tiver trabalho, o papai, a mamãe, as pessoas que cuidam de vocês, nossos tios, tias, avós, avós, o que acontece? Não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem jeito de comprar comida, pagar as contas da casa, não tem jeito de comprar umas roupas bonitas para vocês, comprar brinquedos. Brinquedos não são essenciais, né? Mas de vez em quando é muito legal ganhar, não é mesmo? Mas a comida é essencial. Não tem jeito de pagar a conta de energia, a conta de água. Como que faz, não é mesmo? Então é necessário trabalhar. Todas as pessoas estão trabalhando ou quem não está trabalhando procuram um emprego. Os adultos, é claro, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Criança não trabalha. A profissão da criança é ser estudante. Então, por isso que tem que fazer todas as atividades, que a ocupação de vocês é ser estudante e fazer todas as atividades da escola muito bem. Ainda mais agora que vocês estão indo para o Fundamental 1. Vocês estão saindo da educação infantil, já sabendo que cada vez mais é muito importante o nosso estudo. Não podemos parar, não é mesmo? Começarmos, a nossa base foi muito bacana aqui no Jardim Florido. Agora a gente tem que continuar caminhando e dando muito valor à nossa escola, certo? Então façam aí uma pesquisa. Olha que legal, vocês já sabem fazer pesquisa. Vocês vão pesquisar em casa 2 familiares. Então tem aqui, ó, nome, profissão, nome, profissão. Descubra algumas das profissões de seus familiares e registre da maneira que souber o nome e a profissão de cada um. Então, assim, ó, vocês vão escrever para a tia Fabiana o nome da pessoa da casa de vocês. Eu vou escrever o meu. Fabiana, certo? E aqui nessa casa, eu sou mãe. Então, vocês colocam o que a pessoa é de vocês. Se é mãe, se é pai, se é irmão. Aqui na minha casa eu sou mãe. E minha profissão, vocês sabem, eu sou professora, certo? Então é assim que a Fabiana quer. Aí vocês colocam o nome, faz um risquinho, coloca o que ele é de vocês, a pessoa, e qual que é a profissão que ela exerce. Então, Fabiana, eu sou mãe e a minha profissão é professora. Agora, outra pessoa na minha casa é o Marcos, certo? Aqui na casa ele é o pai e ele é pedreiro. Pedreiro. Certo? Viu que simples? É só vocês escreverem o nome, o que a pessoa é de você, aluno, e a profissão que ele exerce. Muito bacana. Vou aguardar todas as fotos dessas atividades, muito importantes para a gente finalizar a nossa última semana e o nosso ano também. Certo? E nessa semana, última semana, semana de surpresas. Aguardem. Beijocas e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.